Olá, paz e Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui hoje com a lição 7 da Betel Dominical, desse primeiro trimestre de 2025. Eu, professora Elizabeth, como tenho feito com os irmãos aqui neste canal, como professora de História, como professora da área de Humanas, como professora da Escola Bíblica Dominical há muitos anos, eu estou fazendo esse circuito, de esboços, de estudo, para ajudar os irmãos. Então, o movimento pentecostal, a chama do Espírito Santo, continua a incendiar o mundo, a temática desse trimestre. Nós estamos fazendo um passeio, um caminhar pela história da igreja, os movimentos que vieram pavimentando a consumação do movimento pentecostal como uma grande fase esperada, almejada por Deus, pelos profetas, o povo do Senhor Jesus na face da terra. O movimento da santidade buscando a perfeição cristã em vida. Então, o movimento da santidade é um movimento que aconteceu nos Estados Unidos, numa sequência de eventos que vieram acontecendo a partir da Reforma Protestante. Nós estamos acompanhando uma sequência de movimentos. Então, o movimento da santidade é um desses movimentos bem próximo de nós, do pentecostalismo. Então, o texto é sobre Atos 4, que fala sobre as ameaças que estavam sucedendo à igreja do Senhor Jesus, e como que os discípulos deveriam estar cheios do Espírito Santo, falar com ousadia, pregando a palavra do Senhor, cheios do Espírito Santo. Então, vamos lá. O tópico 1, os alicerces do movimento da santidade. Então, o movimento da santidade ele acontece já no final do século XIX, já entrando para o início do século XX, e ele vem de uma sequência de outros movimentos. Os alicerces do movimento da santidade. Então, os principais teólogos do Holiness Movement, que é o movimento da santidade, eles vieram do movimento pietista e da igreja metodista. Então, no final do século XIX, nós vamos ver acontecer lá nos Estados Unidos um avanço desse movimento do seio da igreja metodista, que veio do movimento pietista, diretamente baseado em John Wesley, para a igreja congregacional, batista, episcopal, outras igrejas ali dos Estados Unidos. Então, a importância do movimento da santidade. Ele é um movimento muito importante porque ele faz o resgate daquilo que seria a grande meta do pietismo, que era a devoção pessoal e a presença contínua do Espírito Santo. Só que esses movimentos, se nós olharmos na sequência, a Reforma Protestante, ela tem um propósito, uma limitação à igreja anglicana, luterana, as calvinistas. Nós vamos ver o movimento puritano, tem as suas limitações, eles são mais voltados para a inspiração da palavra, eles não têm aquela busca pela manifestação do Espírito Santo como pessoa, como ação dentro da igreja. E também nós vamos ver que vai surgir a doutrina do cessamento, que eles vão entendendo que o Espírito Santo ajuda daquele jeito, com manifestação de línguas, a glossolalia, como foi as línguas, como foi ali no Pentecoste, mais de 3.000 pessoas falando em línguas diferentes, manifestação dos dons espirituais, como o apóstolo Paulo fala ali, que era bem veemente, bem presente nas primeiras igrejas, como ele ensina o povo de Corinto, como ele fala em Efésios, como tem que ser o culto, com hinos e cânticos espirituais, os dons e as manifestações, o uso delas. Então, a gente vê que o Stanley M. Orton, foi um dos principais teólogos que ficou defendendo, e o Charles Finney, que era o grande pregador que é citado no Heróis da Fé, acreditava que o batismo com o Espírito Santo provesse o revestimento de poder para obter-se a perfeição cristã. Então, esses primeiros pregadores do movimento avivalista, pregando a palavra, começam a sentir que tem que haver uma busca diferenciada pela ação do Espírito Santo, que ele tem que buscar esse batismo que seria do céu. Então, o Charles Finney e também o Spurgeon e outros pregadores que foram muito avivalistas pela palavra, começaram a sentir que havia essa necessidade. Então, o Stanley Wharton foi o grande pioneiro desse movimento da santidade nos Estados Unidos. O tópico 1.2 fala a origem do movimento da santidade. Então, a origem é nos Estados Unidos. Os metodistas queriam restaurar suas igrejas, por isso se voltaram para uma vida de santificação. Entre os que defendiam o movimento da santidade, estava a santificação como uma providência divina para a vida cristã. Então, a igreja metodista ela veio de John Wesley, nós vimos na lição passada, uma igreja muito metódica, com a leitura da palavra, com as orações. Então, só que as igrejas metodistas elas foram ficando muito metódicas demais, muito formais demais. Então, e elas foram crescendo, elas expandiram para os Estados Unidos e ficaram muito fortes nos Estados Unidos. Só que elas começaram a entrar naquele estágio de mornidão, de muito formalismo, que quase todos os movimentos que vieram da reforma caíram nele, que é a igreja anglicana, a igreja luterana, as igrejas calvinistas, a igreja puritana. Sempre no seio dessas igrejas reformadas, aí 3 séculos,
4 séculos depois, entrar no formalismo demais. Então, surgiu-se essa necessidade de buscar uma experiência, né, com o Espírito Santo, e sendo o foco principal a santificação. Então, o movimento da santidade, ele ganha esse nome devido, né, essa necessidade de buscar, por volta de 1766, o Camp Meeting. Então, o Camp Meeting eram práticas, eles ficavam acampados, parecido com aqueles encontros que aconteceram aí com o movimento, que aconteceu com o neopentecostalismo, né, com aquele pessoal que veio lá da Colômbia, dos encontros, 3 dias. Então, o Camp Meeting era uma forma deles se reunirem, ficarem acampados, buscando um avivamento, uma separação especial com Deus. E aí, o comentarista fala aqui no tópico 1.2 assim: nem uniforme, como visto por meio do racha entre os metodistas do leste, que em 1867 haviam fundado a National Camp Meeting Association for the Promotion of Holiness, Associação Nacional de Acampamentos Avivalistas para a Divulgação da Santidade. Então começou a ter um racha. Algumas igrejas metodistas achavam que não era por aí esses acampamentos, que deveria ser uma vida diária mesmo, de oração, de consagração. E alguns achavam que tinha que ser os acampamentos. Então começou a ter um racha dentro da própria igreja metodista sobre como conduzir esse movimento da santidade. O ensinamento segundo a bênção. Então, o tópico 1.3 fala do movimento do ensinamento da segunda bênção. Então, o que é a segunda bênção? Eles acreditavam que, a partir do batismo, da confissão, de aceitar Jesus como Salvador, deveria buscar a segunda bênção, que era o derramamento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Então, esse movimento da segunda bênção foi uma coisa bem específica. Teve a primeira bênção, que é o batismo nas águas, a aceitação da mensagem da verdade. Agora nós vamos buscar a segunda bênção, que seria o batismo com o Espírito Santo. A teologia do movimento da santidade pregava a reforma espiritual da igreja. Então, era uma reforma dentro da igreja. Então, o tópico 2 fala assim: o surgimento de outros movimentos. Então, simultaneamente ao movimento da santidade, aconteceram 2 grandes movimentos que têm uma correlação muito grande. Então, eu vou estar falando para os irmãos aqui. Então, o tópico 2 fala sobre isso. O movimento de Kesk, que aconteceu. Qual que era o movimento de Kesk? Esse movimento, eles ao nome Segunda Bênção, eles colocaram vida superior. Então, aconteceu, né, nessa cidade, nesse movimento, o Edward Irving, lá na cidade de Kesk, ele começou a fazer esse movimento na Inglaterra. Então, o movimento da santidade, da Segunda Bênção, aconteceu nos Estados Unidos. Então, lá na Inglaterra, nessa cidade, uma cidade mais afastada, começou a acontecer em grande força, já em 1875, quase um ano depois, quase já 100 anos depois começou o movimento da santidade lá nos Estados Unidos. Então nós vamos ver um grande impacto lá em Oxford, né, em Bigton, na Inglaterra. Os palestrantes de Kesk, que era onde eles se reuniam, o Kesk era um lugar onde eles faziam essas convenções. E aí eles começaram a buscar essa vida superior, que seria uma vida de santificação. Então, esse movimento de Kesk, as convenções que aconteciam lá foram ganhando muita força. Então, no comentário fala assim: a configuração da doutrina de Kesk destituiu o conceito da segunda bênção como uma erradicação do pecado a favor de um batismo no Espírito Santo e um revestimento do poder para o serviço. Então, eles achavam que não tinha que ser só aquela segunda bênção de buscar uma continuação do batismo até chegar no nível de santificação para assistir o Espírito Santo. Eles achavam que tinha que buscar mesmo o batismo com o Espírito Santo. Já começou a usar esses termos para ter uma vida superior. Aconteceu também o movimento de Edward Irving, né, lá na Escócia. Então, lá na Escócia, ele expandiu, né, de Kesk. E esse movimento do Edward Irving, além de pregar uma série de sermões sobre o dom do Espírito Santo, ele procurava levar a congregação a participar de encontros de oração para buscar dons espirituais, tendo sido removido do pastoreio pelo presbitério que não concordava com as manifestações do Espírito nos cultos que ele organizou na Igreja Católica Apostólica, seguida pela maior parte de membros. Então, ele criou uma igreja. Dentro da igreja anglicana, lá na Inglaterra, o Edward começava a falar que as pessoas tinham que buscar os dons espirituais, falar em línguas, glossolalia, os dons de cura, batismo. Então, eles proibiram. Aí ele fundou uma igreja, deu o nome a essa igreja, Igreja Católica Apostólica. E muitos membros saíram, né, da igreja anglicana e seguiu ele. Então, ele falava claramente: o batismo com o Espírito Santo e a glossolalia já haviam sido ensinados na Grã-Bretanha cerca de 75 anos atrás, antes do movimento da Rua Azusa. O Edward Irving, o teólogo presbiteriano escocês, foi o segundo missionário do movimento pentecostal, o precursor do movimento pentecostal fundado em Londres, a igreja
apostólica católica. Então, o movimento de Cask não foi claramente o batismo com o Espírito Santo. Ele começou. Então, o Edward, ele vai fazer esse movimento. Então, antes já, né, quase 80 anos, antes da Rua Azusa, já teve manifestação do Espírito Santo. Quando a gente olha para o John Wesley, ele vai buscar pelo movimento petista, essa devoção espiritual, mas não chegou nesses níveis de pregar, de ensinar o batismo com o Espírito Santo. O movimento petista também não chegou. Eles buscavam a devoção pessoal, buscar sentir a presença do Espírito Santo, oração, mas eles não chegaram ao ponto de chegar, tem que orar pelo batismo com o Espírito Santo, manifestações de dons e curas. Então, bem-vindo, pavimentando o movimento petista, o movimento wesleyano, a igreja metodista, aí teve o movimento da santidade, começou nos Estados Unidos por volta de 1776, aí lá na Inglaterra por volta de 1880 já vai chegar no Cask e mais precisamente no movimento do Edward Irving. Então, o tópico 2.3, a expectativa de novo Pentecoste. Então, o estudo de muitos movimentos da renovação da igreja mostra que no final do século XIX, tanto nos Estados Unidos quanto do outro lado do Oceano Atlântico, havia entusiasmo na expectativa por um intenso derramamento do Espírito Santo em diferentes denominações. O assunto estava em muitas publicações, além de pregações e acampamentos, encontros organizados em torno do propósito de buscar mais de Deus. Assim, o cenário foi sendo preparado para a chegada do movimento pentecostal no início do século XX, que o Espírito Santo continue encontrando corações desejosos para receber essa bênção. Então, o tópico 2.3 fala sobre isso, que essa pavimentação desses eventos chegou na culminância do século XIX, no fim do século XIX, por volta de 1880, 1890, no termo batismo com o Espírito Santo. Então, pregadores como William Arthur e o Charles Spurgeon vai falar claramente, devemos que buscar o batismo com o Espírito Santo. Batismo mais uma vez em línguas com fogo. Spurgeon tem um sermão intitulado O Poder do Espírito Santo. Então, o Charles Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, citado como grande pregador do movimento avivalista, mas voltado para a palavra, então ele tem esse foco voltado para a doutrina do Espírito Santo. Então, a gente finaliza falando assim, além do movimento da santidade, dois outros eventos avivalísticos que se destacam na história da igreja do século XIX, a saber, o movimento de Cass, que é o trabalho de Edward Irving. Então, o ensinei fala assim, além do movimento da santidade, dois outros grandes eventos avivalistas destacaram na história da igreja no século XIX, que é o movimento de Cass e o movimento de Edward Irving. Aí nós chegamos agora no tópico 3, que é os pentecostais e o movimento da santidade. Então, um grande despertar ocorreu após o movimento da santidade. A partir dele, a fala e a simbologia do Pentecoste, neotestamentário, começou a prosperar com mais frequência nas igrejas. Os pastores passavam a dar um modelo de avivamento e a relevância da busca de vigor do poder do cristianismo primitivo. Então, voltou-se às raízes da igreja primitiva. Vamos buscar a presença do Espírito Santo. Vamos buscar. O que Jesus falou para eles? Ficai em Jerusalém, permanecer até que do alto seja revestido. Então, houve uma busca. Então, os irmãos do movimento da santidade chegou no ápice, naquilo que vem sendo pavimentado de 4 séculos. 4 séculos, passando pelo movimento da Reforma Protestante. Se nós formos olhar desde John Wycliffe e John Hus, vai ser 6 séculos, né? Mas nós olhamos dentro da Reforma mesmo, 4 séculos, avançando. A Reforma Protestante, depois o movimento puritano, depois o pietismo, depois nós chegamos no movimento do wesleyanismo, o metodismo, do John Wesley, e chegou então no movimento da santidade. Então, se nós olharmos do início do movimento da santidade até a culminância da Rua Azusa, que é o ápice de se falar claramente, vamos buscar o Espírito Santo, nós vamos ter aí, então, mais de 100 anos. Por volta de 1776, começou o movimento da santidade, e por volta de 1885, vai começar o movimento de Kevsky e de Edward Irving, e nós vamos chegar no finalzinho do século XIX, já quase 100 anos, desde o movimento da santidade ao movimento da Rua Azusa. Então, a influência sobre o pentecostalismo estadunidense, um movimento que se destaca na história do movimento pentecostal no início do século XX, é o de Charles Fox Parham. Então, entre 1873 e 1929, Charles Fox Parham, ele vai ser o grande pregador metodista que vai falar claramente o Espírito Santo. Vamos buscar o evangelismo pessoal, vamos buscar o evangelismo mundial, vamos expandir a questão do Espírito Santo mesmo, o poder do Espírito Santo. Ele passou a defender o argumento teológico de que as línguas são evidência inicial do batismo do Espírito Santo. Então, quem fala das línguas estranhas? O movimento cessamento combateu, não aceitou durante quase 4 séculos. Então, o Charles Fox Parham, por mais que o Edward já tivesse falado que tinha que haver, ele vai defender a teologia, ele vai explicar, ele vai criar uma teologia, né, a pneumatologia vai avançar, e aí vai chegar na Rua Azusa. Então, lá na Rua Azusa, no tópico 3.3, que vai ser mais focado na próxima semana,
vai chegar a questão em Los Angeles, né, em 1905, já no século XX, o povo parando para escutar as mensagens do ensino, da teologia que pregava. Tem que ensinar na Bíblia, mas tem que buscar também. Então, eles estudavam. Quando os nossos pioneiros da Assembleia de Deus chegaram ali na Rua Azusa, que eles ainda não eram apenas jovens chegando da Suécia, o Gunnar Wing e o Daniel Berg tinham estudo, irmãos, tinha palavra, tinha ensinamento, mas depois havia a busca. Então, eles ficavam ali incessantemente orando, buscando manifestação do Espírito Santo. Então, William Seymour passou de uma igreja de movimento da santidade em Washington, no Texas, recebeu o convite para ir até lá em Los Angeles, em sua primeira pregação, baseada em Atos 2 e 4, e ensinou o que aprendeu com Charles Fox Parham, falar em línguas e evidências inicial do batismo com o Espírito Santo. Então, qual é o grande marco da Rua Azusa? A pregação do William Seymour, que foi uma pregação impactante, que confirmou, que deu autoridade, que certificou que deveria sim ensinar o batismo com o Espírito Santo e ensinar que buscar a manifestação das línguas estranhas, a glossolalia, como evidência do batismo com o Espírito Santo. Então, o movimento da santidade ofereceu a base para o surgimento do pentecostalismo. O movimento pentecostal do início do século XX traz algumas características do movimento de renovação da igreja, como a crença de que, à luz da palavra, o Senhor deseja abençoar seu povo de maneira abundante e o anseio de receber mais de Deus, interesse em viver em santidade e consciência de que dependemos do poder do Espírito Santo. Então, a gente termina, então, essa lição falando que o movimento da santidade foi muito importante. Ele abriu o caminho por volta de 100 anos antes, por volta de 1776. Aí depois nós vamos ver na sequência, já bem pertinho da Rua Azusa, já por volta de 1850, 60, o movimento de Kesk, em que os pastores que se reuniam nas convenções, pastores das igrejas episcopal, batista, ali, a convenção dos pastores da Inglaterra em Kesk, e aí teve o Edward Irving, que defendeu claramente que tinha a ver os acampamentos e a busca do Espírito Santo. O movimento da santidade também trabalhava em cima dos acampamentos, dividia, uns concordavam e outros não. E aí nós chegamos na Rua Azusa. Então, a Rua Azusa, ali, eles se reuniam para orar e começou a ter um movimento de avivamento. E o William Seymour foi o grande pioneiro, né, pregando, citando Charles Fox Parham sobre a evidência do batismo com o Espírito Santo. Então, Charles Fox Parham vai ser o grande teólogo que vai falar, tem que estudar, tem que ler a Bíblia, tem que buscar instrução na palavra, mas tem que buscar o Espírito Santo, e a evidência vai ser eu falar em línguas, e nós vamos buscar muito mais, os dons espirituais, né, as outras coisas que nós vamos ensinar. Então, finalizamos aqui hoje essa lição da santidade, que os irmãos possam pesquisar mais, conhecer mais um pouquinho, lembrando que o movimento da santidade ele faz esse caminho, né, partindo desde 100 anos aproximadamente da Rua Azusa, passando aí pelo movimento de Kesk e de Edward Irving, chegando aonde nós conseguimos aprender sobre o Hollis Movement. O Hollis Movement vai ser o grande pioneiro, o Orton. Stanley M. Orton vai ser o grande pioneiro do movimento da santidade, mas não vai ser só ele, né? As igrejas metodistas vão passar quase todas praticamente, e vai envolver outras igrejas também, como a Igreja Batista Episcopal, e vamos avançando até chegar na Inglaterra. De novo, é tão engraçado, né? Vai para os Estados Unidos, volta para a Inglaterra, um vínculo muito grande entre essas duas grandes potências aí, e a Suíça foi recuando, né? Se a gente olhar, ela foi bem impactada na época da reforma, mas a Suíça foi recuando, e mantém até hoje a tradição cristã, mas o grande foco Estados Unidos e Inglaterra. A França também houve grande sufocamento, mas continuou também protestante, mas havendo grande sufocamento. E esses dois grandes países se destacam na disseminação da palavra do Senhor, e automaticamente a gente vê eles serem as grandes potências econômicas, políticas e grande referencial para o mundo em tudo, né, em padrões. Então a gente vê assim que a importância de buscar o Senhor, uma nação é abençoada. E aí Deus escolheu unir aos Estados Unidos, a Inglaterra e o Brasil, né? E aí, como as igrejas lá sufocaram muito a questão do movimento pentecostal lá na Rua Azusa, aí veio para o Brasil, e aqui teve um grande celeiro. Deus escolheu, Deus sonhou, Deus traçou cada minuto, cada segundo da história de vida de Gunnar Wing e Daniel Berg. E se nós olharmos nas próximas gerações, a gente vai ver que cada coisinha que aconteceu era para trazer para cá, porque aqui não tinha essa resistência das igrejas tradicionais, né, calvinistas, de impedir o avanço do pentecostalismo. Irmãos, fiquem com Deus, Deus abençoe em Cristo Jesus.